Tereza, sou professora especialista. Hoje nós iremos falar sobre o padre Rosmini. Antes eu quero só avisar que eu estou com tosse alérgica, tá? E não tem jeito de não tossir, viu, gente? Vocês me desculpam. Eu vou ler um pedacinho de um trecho do livro bem antigo sobre ele. O padre Rosmini, ele foi filósofo, escritor, pedagógico de grande valor. Sua obra principal foi Del Princípio Supremo della Metódica. Expôs, os princípios da educação, que deve ser um dos seus fins nas doutrinas, no desenvolvimento das faculdades, na formação moral. Seu fim supremo, que é a educação, é a perfeição do indivíduo. E esse ideal não se realiza senão com o auxílio da moral cristã, que hoje está meio perdido, e da religião. Em sua obra póstuma, O Método na Educação, expõe os princípios do ensino freudiano, que foi o Froebel, outro grande educador, com grande força de análise. E nessa mesma linha vem Dom Bosco, Vem outros grandes educadores italianos, como Champinat, que é o das escolas maristas, foi o que fundou as escolas maristas, Então, hoje nós iremos falar de uma análise comparativa das concepções pedagógicas de Montaigne, Pestalozzi e Rosmini. Aí vocês vão saber por que eles teve uma influência com cada um deles, Antônio Francisco David Ambrogio Rosmini, ele nasceu em Cerbati Rovereto, no dia 24 de março de 1797. Quer dizer, ele nasceu na Estressa, o nome dele que é compridão mesmo. Ele foi um padre católico, teólogo, filósofo italiano, nascido no Império Austríaco, no Tirol italiano. Ele foi declarado beato, é família nobre, viu, gente? Em 2007 e é considerado um dos mais originais, importantes teólogos e filósofos italianos da primeira metade do século XIX. A história da pedagogia, ela é marcada por pensadores que, em diferentes contextos históricos, questionaram modelos educativos baseados na repetição mecânica, na autoridade excessiva e na desconsideração da natureza humana. Entre esses pensadores, destaca-se Michel de Montaigne, que ele nasceu em 1533, e de Jean-Henri Pestalozzi, que nasceu em 1746, e Antônio Rosmini, 1797, cujas reflexões, embora distintas em fundamentos e métodos, convergem na defesa de uma educação centrada na pessoa humana. Centrada, viu, gente? Esse texto propõe uma análise comparativa das concepções pedagógicas desses autores, evidenciando aproximações, diferenças e as contribuições para o pensamento educacional contemporâneo. Concepções do ser humano. Montaigne, ele concebe o ser humano como sujeito singular, cuja formação depende da experiência, da reflexão e do exercício do julgamento. Em seus ensaios, crítica, crítica e experiência de reflexão do exercício fundamental, que ele criticou duramente a educação livresca, que ele odiava profundamente, e memoristas, afirmando que mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia de coisas inúteis que nada ia servir para o aluno. Sabe aquela conteudista que você só coloca na cabeça da criança, mas nem explica o porquê? Para ele, educar é ensinar a pensar, É ter um aluno crítico, que pensa, e não a repetir conteúdo. Ele odiava profundamente isso. Pestalozzi, por sua vez,
entende o ser humano como uma totalidade integrada, expressa na triade, que era cabeça, coração e mãos. Isto é a razão, o sentimento e a ação. Sua pedagogia parte da convicção de que a educação deve desenvolver harmoniosamente essas dimensões, respeitando o crescimento natural da criança e suas necessidades afetivas e sociais, pois muitos não respeitam as crianças como um ser humano pensante, né? Que eles acham que não pensa. Tem que ensinar, né? Rosmini fundamenta sua concepção antropológica na dignidade ontológica da pessoa humana. Para ele, o ser humano, ele é dotado de inteligência, liberdade, consciência moral, possuindo abertura natural para a verdade e para o bem. A educação, portanto, deve respeitar essa estrutura interior, promovendo o desenvolvimento integral da pessoa. Ó, pra vocês verem que era no século XIX e eles tinham os pensamentos muito totalizados, né? Agora, qual a finalidade da educação? Para cada um desses grandes pensadores da educação, vamos ver? Para Montaigne, a finalidade da educação é formar um homem sábio e prudente, capaz de viver bem e agir com discernimento. O conhecimento só possui valor quando contribui para a vida moral e prática do indivíduo. Se não contribui para nada, para ele não tem valor. Pestalozzi atribui à educação uma finalidade claramente social. Ele a vê como instrumento de transformação e regeneração social, especialmente voltada às camadas mais pobres e marginalizadas, aqueles que não é visto por muitos, que anda na multidão, mas ninguém vê, né? Educar é promover autonomia, dignidade, justiça social. Ele se preocupava muito com esse lado social, que era muito desprezado na época, viu, gente? E os métodos pedagógicos usados, vamos ver? Montaigne, ele rejeita métodos rígidos e sistematizados, defende uma pedagogia baseada no diálogo, na experiência, na observação do mundo e na convivência social. Aliás, ele era muito rico, nobre, vivia num palácio cercado de muitos livros, né? Então ele sabia muito bem a diferença, né, gente? O aprendizado deve ser ativo, crítico e adaptado à singularidade do educando. Tinha que ter uma educação diferenciada. Pestalozzi, por outro lado, propõe um método pedagógico estruturado, baseado no princípio da progressividade, do simples ao complexo, do concreto ao abstrato. Seu método respeita o desenvolvimento natural da criança e valoriza a instituição, a atividade, o afeto no processo educativo. E Rosmini, ele elabora uma pedagogia sistemática, fundamentada em sua teoria da ideia de ser, né? De ser, pertencer, segundo a qual o conhecimento humano se desenvolve a partir do quê? De uma intuição intelectual originária, né? Ou que ele já traz da sua casa. O papel do educador é ordenar e despertar essa capacidade que está dormente ainda, respeitando o ritmo interior do educando, evitando antecipações inadequadas. Tudo tem o seu tempo, né? O papel do educador. Em Montaigne, o educador assume o papel de mediador do pensamento, estimulando o questionamento e a reflexão crítica. O mestre não é um transmissor de verdades pronta, absoluta, sabe? Como se fosse um juiz, mas um companheiro de diálogo intelectual. Pestalozzi
ele concebe o educador como uma figura afetiva, né? Próxima do aluno, que dá mais amor ao aluno, a proximidade, cuja autoridade se fundamenta no amor e não na surra, no tapa para aprender, né? Como se diz, mas na paciência e no exemplo. O vínculo emocional é considerado essencial para a aprendizagem. Quando o aluno respeita o professor, tem confiança no professor, ele aprende melhor, segundo Pestalozzi, que é verdade, né? Rosmini defende o educador como guia moral e intelectual, cuja autoridade decorre da coerência ética e da verdade. O educador deve formar mais pelo exemplo do que pelo discurso, evitando práticas autoritárias e punitivas. Todos eles era contra a punição, viu, gente? Aquele tempo na próxima eu vou ler para vocês. Era feroz o negócio, viu? Disciplina, liberdade, crítica ao ensino mecânico. Os três autores criticam severamente a educação baseada na coerção, nos castigos, na memorização, a crítica. A pessoa não queria nem para a escola, as crianças, tanto que já sabia que ia acontecer, né? Montaner defende a liberdade intelectual. Pestalozzi admite a disciplina apenas quando orientada pelo amor. Rosminida entende que a disciplina como meio para a formação da liberdade interior e da consciência moral. Essas críticas, comum ao intelectualismo vazio, aproxima fortemente os três pensadores, ainda que cada um ofereça respostas distintas aos problemas educacionais, né? E qual as diferenças de cada teórico? A análise cooperativa revela que Montaigne, Pestalozzi, Rosminet, eles compartilham uma visão humanista da educação. Humanista, que quer dizer o que? Focado no ser humano, centrada no respeito à pessoa humana e na formação integral do educando. Montaigne inaugura uma crítica radical ao ensino mecânico. Pestalozzi, ele já traduz essa crítica em práticas pedagógicas concretas. E Rosmini oferece uma fundamentação filosófica e moral profunda para uma pedagogia humanizadora, que hoje em dia é muito comentada. Existe até curso para a pessoa aprender a ser mais humanizada, né, em todos os seus trabalhos. Você sabia que existe? Na saúde, em várias repartição, porque muitos não tratam a pessoa como ser humano. Nesse sentido, Rosminet pode ser compreendido como um pensador que sistematiza em bases filosóficas sólidas instituições pedagógicas já presentes em Montaigne e operacionalizadas por Pestalozzi, contribuindo de forma significativa para o pensamento. As ideias deles são muito boas, de todos, né? O papel do educador. Para Montaigne, o mestre deve ser um companheiro de pensamento que provoca perguntas, mais do que fornece resposta. Pestalozzi vê o educador como uma figura afetiva, quase parental, guiando o aluno como amor, paciência e exemplo, né? Rosmini concebe o educador como guia moral e intelectual, cuja autoridade nasce da coerência ética e da verdade. Convergência, autoridades baseadas no exemplo, não na opressão. Olha, não na opressão. Diferença. Rosmini enfatiza a autoridade moral. Pestalozzi, o afeto. Montaigne, o diálogo. Ele era muito a favor do diálogo crítico, o porquê das coisas. Em vez de ficar só na sala de aula, Montaigne defendia que o aluno deveria de ir para o campo, para o jardim, cheirar as flores e ver as diferenças de uma para outra. Ele era a favor de umas
escola limpa, cheia de flores, bonita, que o aluno se sentisse bem, né? Então, ele tinha umas ideias muito boas, viu, gente? Disciplina e liberdade. Montaner critica duramente os castigos e a rigidez escolar, defendendo a liberdade intelectual do aluno. Pestalozzi, ele aceita a disciplina como meio educativo, desde que orientada pelo amor e pela compreensão. Um castigo, assim, ó, você vai fazer, não vai no parque, ou não vai em algum lugar, não vai brincar porque você fez isso e isso. Eu acho que era o que ele falava, né? A criança ia entender. Rosmini defende uma disciplina que conduz à liberdade interior, formando a consciência moral e o autocontrole. E a convergência, rejeição da violência pedagógica. A diferença. Rosmini sistematiza a relação entre disciplina e liberdade moral. Crítica ao ensino mecânico. Os três autores criticam a memorização sem compreensão, o ensino verbalista, a vaidade intelectual dos professores. Ele era contra professores se achar acima de tudo e de todos. Aqui, Rosmini e Montaigne se aproximam fortemente, pois ambos vê o saber sem virtude como perigoso. Pestalozzi, por sua vez, busca soluções práticas para superar esse problema. A síntese comparativa desses autores. Núcleo da pedagogia e o ênfase principal. Montaigne, formação do julgamento, sabedoria prática e liberdade. Pestalozzi, educação integral, afeto, método e justiça social. Rosmini, dignidade da pessoa, moral, verdade, transcendência. Ele odiava mentiras, né? E ninguém gosta mesmo de gente mentiroso, né, gente? Aqui, ó, isso aqui estava um pouco escrito em italiano, viu, gente? Eu até deixei, nem tirei, tá? Nós vamos ler aqui. O Rosmini, ele gostava do método da natureza. Mais do que a tradição, Rosmini diz querer inspirar-se naquele alto princípio que preside e dirige com sua luz cada método, e que não é outra coisa senão a própria natureza imutável do entendimento humano, e que Jim chama método da natureza, aquele que se atém às leis determinadas, imutáveis pela própria natureza, ao mecanismo da mente humana, né? Método da natureza, sobre o qual deve, se quiser chegar a algo, absolutamente moldar-se ao método da arte. Na realidade, não são dois, mas um único método, e a obra educativa para ele se reduz a encontrar uma maneira adequada de estimular e ajudar a mente a dar com celebridade e segurança os seus passos naturais. Portanto, a ação benéfica da natureza no sujeito em formação deve ser respeitada e não interrompida ou perturbada sem reflexão. E lamenta que tão pouco se conhece, se estuda intimamente esta ação da natureza e a sabedoria dos seus fins, e por tola presunção se pretenda poder com toda facilidade fazer melhor e corrigir com um estalo esta grande mãe, a mãe natureza, né? Brincando, que as crianças aprendem, vendo a natureza, estudando, né? O que se passa ao seu redor. As observações que ele conduziu sobre o desenvolvimento da alma infantil tinha precisamente esse objetivo. Froebel também era a favor das crianças brincarem, ver a natureza, tudo. E Montaigne também, os três pensavam do mesmo jeito. Precisamente esse objetivo de descobrir os passos que a natureza faz dar nos inícios e no decorrer da vida, como também tem o mesmo fundamento e a mesma inspiração e motivação a dar início a cada uma das suas pesquisas, seja no. Aqui tem uma palavrinha difícil, hein, gente?
gnosiologia e psicologia, seja na ética, seja no direito e na política. A observação dos fatos, porque em todo tipo de coisa o homem se consome na própria impotência, sempre que presume ditar leis à natureza, em vez de seguir aquelas que o Criador impôs a ela, que Deus já fez, né? Entenda-se como um conceito a obra educativa, seja em primeiro lugar negativa, consistindo em não impedir o livre desenvolvimento da atividade espontânea do sujeito educando. Por isso que ele fala que é negativa, porque eles não permitem que a criança é, observe a natureza, aprenda com a natureza, né? Mas não exclui a obra positiva necessária, tanto porque como devem reconhecer todos aqueles que não querem adulá-la. A natureza humana é defeituosa em parte, quando porque a vontade, que é potência ativa, operante, o bem, se curva mal. Ele era um filósofo, viu, gente? Então, às vezes, as palavras dele podem confundir as pessoas que não gostam de filosofia. Deve priorizar a arte da educação, correr para emendar os defeitos da natureza e da vontade, preveni-lo, afastar as tentações das crianças, aproximar as ocasiões da virtude, né? É, ou seja, criar uma série de estímulos e condições favoráveis para que as boas tendências das crianças, que estão também na natureza da pessoa e na vontade, seja conduzida e se fortaleça cada vez mais e prevalecer, enfraquecendo e sufocando as mais influências. Rosmini, ele fala que por quais as mentes se enriquece o conhecimento e trata repetidamente os estímulos ou dos motivos pelas quais a vontade é exercitada a fazer o bem. As crianças, ele é a favor das crianças amar a natureza, né? Aprender com a natureza, e devemos também corrigir a natureza da criança, né? Crianças muito rebeldes, é o que ele quer dizer, viu, gente? O ensino dele aqui, ele era contra a rebeldia, tem que ensinar, né? Mas esses últimos, observa corretamente, quanto mais sublimes e puros são, menos têm de eficácia, não em si mesmo, mas em relação à vontade ao sujeito humano como um todo, que é tanto mais sensível aos motivos e estímulos reais e imediatos do que aos ideais imediatos. Portanto, a obra educativa não é um mero jogo de pesos que se lança alternamente em uma balança, gente, mas há um vastíssimo campo para a energia pessoal que deve fazer grandear com seu próprio movimento aqueles estímulos e motivos que apresentam uma menor eficácia atual, seja ao conceber uma justa estima de acordo com o valor divino e eterno, que ele era padre, né? Não podemos esquecer disso, que possui em si, seja ao exercitá-la e a operar em conformidade com eles, contra todas as paixões ou motivos contingentes que inclui para o lado contrário, inclinam. Nesta explicação de energia individual está todo o valor da obra educativa, pela qual cada um pessoalmente se torna educador de si mesmo, né? A criança não pode criar fazendo o que eles bem entendem. Eles têm que ser educados, né? Mas devemos também respeitar as crianças. O sujeito da educação não é esta ou aquela potência humana, mas todo o homem. Embora Rosminet, tanto em seu ensaio sobre a unidade quanto posteriormente, falando, seguindo reminiscências escolásticas, distingue-se nele como três elementos principais, da quais resulta o homem, e em que se completa e manifesta a obra educativa, sob os nomes da mente, o intelecto, coração e vida. O coração escreve,
ou seja, a vontade com os afetos deve responder à mente, e a vida responde ao coração, responder ao coração. Se a mente, portanto, se conforma à ordem objetiva das coisas, se nela se tem a tranquilidade, luz do verdadeiro, e não o falso e o confuso das opiniões e preconceitos, o coração terá o tipo sobre o qual, por assim dizer, se imprimir, e a vida não será senão uma contínua imagem do coração. Se a vida deve ser uma incessante produção do bem universal do coração, antes deve haver a caridade universal. E esta não pode existir no coração se a mente não há disposição de incluir nenhum conhecimento, né? Seu coração diz muito o que você é, de abraçá-la a todos. A universalidade da mente imparcial produz o quê? A universalidade do coração benevolente. O coração e a mente têm que estar unidos, né? E que produz a universalidade da boa vida. Então, aqui está tá tudinho aqui o das fontes, viu, gente? Se vocês quiserem estudar mais sobre o Rosminet, sobre as suas obras, tudo vocês têm aqui para estudar, tá? Espero que vocês tenham gostado e às vezes ficar confundido porque ele é filósofo, você sabe que filósofo fala um pouquinho complicado, né? Mas eu achei interessante a gente conhecer os grandes educadores do passado, porque não é tão passado assim, porque as escolas que eles fundaram existem até hoje, como Dom Bosco, Salesianas, né? E Maristas, e muitas por aí, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês compartilhem, se inscrevam no canal e vamos estudar os grandes educadores do passado e do presente, viu, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, viu? Obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir, né?